dia para todo mundo. Nós já vamos iniciar para poder a gente avançar no assunto. E aí o pessoal vai chegando aos pouquinhos. Imagino que tem muita gente que está aí ocupado e trabalhando e finalizando algumas coisas e nós já vamos iniciar conosco, né? Com nós mesmo, né, Natan? Para que a gente possa avançar. O assunto que nós vamos conversar hoje, deixa eu só alterar aqui. Peraí. Vou colocar isso aqui. Estou mudando algumas telas aqui para facilitar meu trabalho. Mudando de posição. O assunto que nós vamos conversar hoje é a colheita do café. E esse assunto ele vem na sequência. Deixa eu apresentar. Como já está apresentando para vocês aí, nós vamos iniciar a aula e esse assunto, a colheita do café, ele vem na sequência do que nós tratamos semana passada, né? Nós falamos daqueles fatores de pré-colheita, falamos de questão de valores, de programação, de questão de máquinas, equipamentos, infraestrutura, contratação de pessoal, tudo isso relacionado às questões de estimativa de safra. Então, e eu coloquei para vocês na plataforma um vídeo, alguns materiais sobre arruação e também sobre maturação dos frutos do café. Deixa eu só confirmar se eu coloquei isso mesmo. Eu já não me lembro. Um segundo, que eu vou lá na disciplina. Eu coloquei para vocês as aulas de pré-colheita, a atividade 1 com relação à análise da mão de obra, um vídeo sobre maturação de frutos e os slides, e coloquei também um material sobre arruação de lavoura de café, com alguns vídeos complementares, né? E nós iniciamos hoje o tópico de colheita de café. Vocês percebam que nos dois assuntos anteriores, tanto a questão dos fatores pré-colheita que envolvem mão de obra, existe lá uma atividade, e também na questão da maturação dos frutos, existe lá uma atividade. A arruação dos vídeos complementares, nós iniciamos a colheita. Bom. Opa, peraí. Vocês continuam vendo a tela, isso. E aí nós vamos continuar agora a nossa conversa adiante, né? Porque até então nós falamos de preparativos, né? Finalizando na arruação. A arruação é aquele momento, né, que é a última coisa que o produtor faz na lavoura de café antes de iniciar a retirada dos frutos. Essa etapa que nós vamos conversar hoje são relacionadas às estratégias que o produtor pode adotar para fazer a retirada desses frutos da planta e levá-lo até a unidade de processamento pós-colheita ou unidade de secagem. Né? É o objetivo dessa aula. E existem várias estratégias que podem ser adotadas com relação a essa etapa, ou para essa etapa. Né? A gente vê aí produtores fazendo colheitas de diversas maneiras, fazendo colheita sincronizada com poda, fazendo colheitas mecanizadas ou colheitas manuais, dependendo do tipo de lavoura, colheita mecanizada com uma passada ou com duas passadas. Tudo isso é possível de acontecer. E cada uma tem a sua particularidade. Né? Então, por isso que o título vem tipos, indicações e as suas características. Né? Então, nós vamos iniciar esse tópico. Mas primeiro eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre o que nós tratamos até aqui nesse tópico 8, com relação a tudo isso que nós já falamos nessas últimas aulas. Alguém quer fazer uma pergunta?
A questão da arruação, alguém quer fazer alguma pergunta? Porque não foi aula que eu dei para vocês, foi um vídeo que eu postei lá, uma aula gravada com o pessoal do PCA5, do curso de café. Então, se não tem, nós vamos iniciar a nossa conversa, tá? Bom dia, Sara. Bom. A primeira, nós vamos fazer, né? Bom dia. Nós vamos fazer algumas reflexões, sabe, sobre essa questão da colheita. Nós vamos começar aqui, eu vou fazer só um parênteses aqui, ó. Nós vamos falar sobre colheita total e parcial. Nós vamos falar sobre derriça no chão ou no pano. Nós vamos falar sobre colheita manual ou mecanizada. Tá? A nossa conversa vai girar em torno dessas três chaves aí, que são situações que podem acontecer. E elas podem acontecer, por exemplo, uma derriça parcial no pano manual, ou derriça mecanizada no chão total. Isso pode acontecer. A gente vai entender a característica de cada uma delas. A começar por essas questões relacionadas à derriça total e à derriça parcial. A derriça é a debulha do café, a retirada do café do ramo. Tá? E essa derriça, ela pode acontecer fazendo a retirada de todos os frutos ou parcialmente dos frutos em estágio de maturação completo. Aqui no Brasil, nós temos aí algo em torno de 80% a 85% das propriedades que fazem derriça total. E o restante, né, em torno de 15% a 20%, trabalhando com essa derriça parcial, que é também chamado de derriça seletiva. Né? Algum tempo atrás, vamos contar algumas histórias. Né? Algum tempo atrás, o conceito que tinha de colheita de café era derriça total. Não assim, as pessoas os produtores que optavam por fazer alguma derriça parcial eram poucos produtores e o objetivo dessa derriça parcial não era a qualidade. O objetivo dessa colheita seletiva era outro. Alguém pode me dizer qual outro seria esse? Alguns produtores faziam colheita seletiva. Mas qual o objetivo desses produtores fazer a colheita seletiva que não seja qualidade? Semente? Exatamente. Produção de sementes. Produção de sementes. Tanto que, assim, tem uma história assim, muito interessante. Eu não sei dizer para vocês se eu digo para vocês que ela é possível de ter acontecido. A história diz o seguinte. A história diz que houve um lote de produção de sementes muito grande e essas sementes não foram comercializadas no tempo hábil. E isso aqui no Brasil, né? E isso gerou, né, um lote de café que foi vendido para a torra. E o destaque sensorial desse café foi muito grande. O descascamento de café não começou no Brasil. Mas a cultura do descascamento no Brasil era nova. Em outros países, não, isso não é novo. Isso isso já faz parte da história deles. Vamos falar assim, Costa Rica, Colômbia, o país da América Central, Guatemala. A colheita seletiva para eles já é uma realidade, ou vamos dizer assim, é a maioria, da mesma forma que a derriça total ela é também para nós, essa maioria. E isso. Do mesmo jeito que esse cara aqui para nós é maioria, a colheita seletiva nos países da América Central está para eles da mesma forma que a derriça total está para nós aqui no Brasil. O que eu entendo dessa história que eu contei para vocês, desse evento que eu contei para vocês, é que essa situação não fazia parte da cultura dos cafés aqui no Brasil. Né?
E começou, né, diz essa pequena história, começou com com esse lote de sementes. Isso aí mostrou o potencial. E aí vieram outras situações, né, que, que levaram, né, ao que acontece hoje com relação ao processamento pós-colheita, que nós vamos conversar na sequência. Então, hoje, nós temos aqui no Brasil uma maioria das propriedades fazendo derriça total. A derriça total consiste na retirada de todos os frutos da planta em apenas uma passada. Ou seja, todos os frutos retirados, mesmo que não estejam em estágio de maturação completo. Então, nessa situação, né, o que é a característica desse tipo de derriça? Esse tipo de derriça gera um lote, aparece bolinha, isso. Esse tipo de derriça gera um lote chamado de mistura de frutos. Mistura de frutos é um lote que possui todos os estágios de maturação. Então ele tem lá, vamos colocar os gerais, o verde, maduro e o sobremaduro. Só que nesse caso, existe aqui o verde cana, que é o estágio intermediário. Existe aqui o passa, que é esse cara aqui. E existe o café seco, que está além do passa. E existe ainda o verde que não granou, o fruto que ainda está em granação. Então, todos esses estágios acontecem, né? O fruto verde que ainda não granou, que está em início de granação, mas o fruto se desenvolve, mas a semente não. O fruto verde granado, o fruto verde em transição com o maduro, o sobremaduro, que é o passa. Nós vamos conversar sobre essas características na hora do processamento pós-colheita. E o cafezinho seco, que é aquele fruto que já está com 25% de umidade estando na planta. Então, quanto mais desuniforme for a maturação desses frutos, vindo aí das questões relacionadas ao florado, maior é a diversificação desse estágio de maturação, desses caras aí. Mas eu repito, isso aí está naquele trabalho que vocês estão fazendo. A proposta é fazer esse entendimento, que ele é importante para nós aqui na próxima aula, e entender que esse tipo de derriça, ele faz a retirada indiscriminadamente de todos os frutos, independente do estágio de maturação. Lavouras mais uniformes conseguem ter uma decisão uma decisão melhor em termos de qualidade, de momento de colheita em vista essa qualidade. Lavouras desuniformes tem-se lotes muito desuniformes em termos de maturidade, de maturação dos frutos, né? E nesse ponto se presta a questão do processamento pós-colheita, que nós vamos conversar. Mas o mais importante para nós é derriça total, retirada de todos os frutos, características em especial, sistema de colheita em especial que acontece no Brasil, na grande maioria das propriedades, né? Fazendo a retirada em uma passada, gerando esse lote aí que eu chamei de mistura de frutos. E a derriça parcial, por sua vez, uma questão muito importante. Essa questão da derriça total, a entrada da turma ou da colheita em apenas uma etapa, é uma questão de estratégia de redução de custo. Tá? Porque a colheita, como nós falamos, a gente veio conversando aí, vocês viram na tabela, nessa atividade, ela é uma atividade mais cara. Então, quanto mais vezes entrar as pessoas para poder colher, mais caro vai ficando. E ainda existe uma questão muito importante. Vocês viram na tabela que existe lá uma relação direta entre rendimento, que está em relação à produtividade da lavoura, com o custo da medida. Por quê? Porque isso tudo faz parte de um piso salarial.
Então, se existem frutos a serem colhidos, que não forem colhidos, que não foram colhidos e serão colhidos, quer dizer, esses caras vão ficar na árvore, vai ter um trabalho de debulha com o dedo ali, manual que seja, isso vai ficando mais caro. E a colheita parcial, por sua vez, ou a seletiva, ela é direcionada àqueles frutos no estágio de maturação ideal, que é o maduro. E essa situação, ela é típica dos países da América Central. Por que que isso acontece de maneira muito comum na América Central? Alguém pode me responder? Por que que a colheita seletiva ela é tão rotineira na América Central, né, com a mesma balança que a derriça total é a rotineira para nós aqui no Brasil? Alguém pode me falar por quê? Por conta das floradas, aí faz ter Exato. fruto em vários estágios? Exatamente. Existem situações lá, como diz a Franciele, existem situações lá na América Central de 12, de 15 floradas por ano. E os frutos vão se desenvolvendo pós-florada naquele intervalo de 220, 230 dias da fecundação até a colheita, até o estágio de maturação, e ponto ideal para a colheita. E na mesma planta existem frutos maduros, verde-canas, verdes, granados, em estágio, em meados de granação, em início de granação, fase de expansão, fase de chumbinho, flor, botão floral. Então, essa situação, ela impede que esses produtores façam a retirada de tudo de uma vez. Porque se debulhar, se derriçar, se forçar um fruto, pode ser que naquele mesmo nó no ramo plagiotópico tenha ali uma flor. Então, eles obrigatoriamente eles têm que fazer a retirada seletiva. Então, como eu falei para vocês, de 12 a 15 colheitas, existem situações de os produtores passarem, né, os colhedores passarem na lavoura de café 8. Tanto que, se vocês analisarem o calendário de colheita de alguns países da América Central, por exemplo, Costa Rica, que é um país que todo ele, né, toda a região cafeeira é certificado, eles divulgam os calendários de colheita. Tudo isso aí está público. Eles chegam a colher café 8 meses por ano. Então, são situações particulares daquela situação, daquele país, daquela região, porque o clima influencia no desenvolvimento e desempenho da produção da planta. E aí eles adequam o manejo àquela situação. O que eles fizeram? Eles certificaram, eles venderam essa imagem de um país de colheita seletiva, e aí quando se fala, né, em colheita seletiva, se fala em seleção de frutos maduros. Seleção de frutos maduros já remete a frutos em estágio de desenvolvimento completo, a doçura, a granação, a densidade, a toda a granação completa, toda essa situação que remete à qualidade. Então, eles já trouxeram essas questões, né, de características climáticas influenciando na maturação do café, consequentemente, pelo florescimento e maturação do café, e, consequentemente, isso exigindo técnicas ou práticas agrícolas que são adequadas a essa situação para poder fazer a imagem do país ou da região. E aqui no Brasil? A derriça total, o pensamento é o seguinte: vamos deixar o fruto passar um pouquinho, porque mesmo que a gente colhe um pouquinho mais de fruto passa e fruto seco, a gente diminui a ocorrência desses frutos ainda em granação e desses frutos verdes. Então nós vamos ter um pouco de verde, um pouco de verde cana, mais maduro e um pouco de sobremaduro e seco. Quando a gente olha nesse modelo, né, com vistas a mercados que valorizam mais um produto de qualidade, aonde é mais chamativo? Em que situação o mercado consumidor, que está a uma distância enorme da origem de produção, das propriedades, se esses caras querem consumir um produto de qualidade, eles vão buscar em que tipo
de manejo? Em que tipo de realidade? Onde tem uma mistura de frutos, onde tem uma colheita seletiva. Então percebam, nós estamos entrando numa seara, numa análise, né, muito importante. E por mais que ela seja simples, ela envolve uma questão que vai muito além da simples forma de colher, de retirar. Qual é o objetivo dessa propriedade? Qual é a imagem que essa propriedade está falando, está mostrando? Isso aí quando a gente pensa em propriedade, em uma fazenda, em um sítio. Agora, e quando a gente diz de uma micro-região? E quando a gente diz de uma região? E quando a gente pensa em um país? Onde, vamos falar, aqui no Brasil, 300 mil propriedades, onde entre 70% e 75% desses caras são familiares. Nós vimos na extensão rural, questão tradicional, tradicionalismo, né? A informação passada de pai para filho, de vô para pai para filho. Atrela isso às questões de mercado. Pra vocês terem uma ideia, o café brasileiro, por mais que ele seja um café de altíssima pontuação, exótico, isso aqui, ele já é comercializado na Bolsa com deságio, só pelo fato de ser do Brasil. Ele já entra com uma porcentagem a menos do que está sendo cotado na Bolsa de Nova York. Só pelo fato de ser café brasileiro. Ou seja, se existe um café da Costa Rica que está sendo comercializado nesse valor, um café de 85 pontos, Costa Rica, e um café brasileiro chega também, Brasil, com 85 pontos, ele chega na Bolsa, o patamar de comercialização do Brasil vai ser menor, só pelo fato de ser do Brasil. Então, existe uma questão, né, uma questão muito importante em torno disso, né, que nós vamos refletir a respeito, né, de objetivos, mais no final da disciplina, nós vamos conversar um pouco sobre questões de comercialização, sobre mercado futuro, sobre direct trade, sobre comércio direto, sobre uma série de coisas, sobre certificação, uma série de coisas para que vocês tenham uma visão, né, para que a gente possa desenvolver juntos uma visão um pouco mais ampla daquilo que a gente vai construir em termos de produção de café. De agora para diante, eu já vou começar a entrar em discussões ou em conceitos com vocês relacionados à qualidade, relacionados a mercado, relacionados à comercialização, a perfis sensoriais exigidos por consumidores que valorizam cafés especiais. Por quê? Porque existe uma correlação muito importante acerca da qualidade com relação ao manejo. E isso hoje já está acontecendo, né, de o mercado consumidor estar mais atento. Tá, então eu estou falando de uma coisa lá longe. Estou falando, por exemplo, dos europeus que querem consumir cafés brasileiros. Tá. Que exigem um determinado perfil sensorial, sim. Que exigem determinadas características, sim. E o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? A qualidade do café, ela é construída. E nós estamos chegando num momento extremamente importante, porque até agora nós falamos de como fazer a planta crescer e produzir, e vocês já entenderam nessa discussão nossa que a qualidade do café sendo construída, ela é influenciada por todas as etapas. Planta vigorosa, produtiva, menor bienalidade, maior vigor, maturação mais sustentável, qualidade melhor. Bom, fizemos a planta crescer, fizemos a planta produzir. Agora é a retirada. Nós não podemos, nesse momento, fazer uma estratégia equivocada para poder atrapalhar isso, porque, afinal de contas, o mercado consumidor já está chegando perto. E o produtor, ele é remunerado pela quantidade, e cada vez mais, vocês podem ter certeza que isso aí
como que eu posso dizer, isso é irreversível, cada vez mais vai ser valorizado pela qualidade. A ponto de a discrepância de preços de cafés bons em relação aos cafés de baixa qualidade, ela vai ser muito maior. O que significa isso? Significa dizer que produzir cafés de melhor qualidade, ela vai ser a saída para agricultores familiares em termos de valorização do seu produto em função da produção em menor escala, mas também para grande produtor, porque se esse produtor começar a produzir cafés de baixa qualidade, a remuneração vai ser tão discrepante que não vai pagar o custo de produção. Então, isso vai acontecer. Vocês podem perceber, já está acontecendo com certificação. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam às defesas dos meninos que estão fazendo o trabalho que a Sara, a gente vendo o trabalho do Felipe, as correlações que eles encontraram com relação à qualidade de certificação. Essa é uma delas. Isso é uma tendência de futuro, as coisas vão para esse caminho. Ou seja, vamos entender muito bem como funcionam essas questões de colheita, de imagem, de marketing, de qualidade, para que vocês possam orientar produtores a determinar uma estratégia adequada desse momento adiante, de maneira a produzir cafés que atendam a esses mercados que valorizam mais. A tentativa é mudar essa imagem do café brasileiro, porque, tendo a mesma pontuação, eles são menor remunerados. Isso aqui é a taxa de remuneração. Só pelo fato de ser do Brasil. Por quê? Derrissa total. Entre outras. Nós vamos conversar na aula de processamento, nós vamos falar alguma coisa. Mas é simplesmente, esse aqui é o evento mais importante. Está tudo misturado. Enquanto em outros países, a colheita é seletiva. E aí nós temos algumas propriedades aqui no Brasil iniciando esse trabalho de colheita de derriça parcial. A derriça parcial, né, então, ela consiste em retirar parcialmente os frutos da planta, selecionando aqueles frutos que estão em estágio de maturação completa, estão maduros. E aí eles deixam outros frutos, os frutos que ainda estão verdes, para que esses frutos possam também, da mesma forma, atingir o estágio de maturação maduro, completar o ciclo, diminuir a astringência, diminuir o amargor, aumentar a doçura, melhorar a acidez, melhorar o equilíbrio, melhorar o sabor, para que eles possam ter melhor classificação sensorial e atingir melhores valores de mercado. E o que eu estou falando para vocês aqui de derriça total e derriça parcial, isso independe se é manual, se é seletivo, se é mecanizado. Tá? E nós vamos conversar sobre isso mais à frente. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Sem perguntas? Podemos continuar? Então, vamos continuar. Agora, a abordagem é relacionada ao uso de equipamentos. Se nós vamos trabalhar com colheita manual ou com colheita mecanizada. Tá? A derriça manual, ela é feita, né, forçando seus frutos com as mãos. Tá? Voltando, pode ser total, pode ser parcial. Forçando seus frutos com as mãos. Retira-se todos os frutos, é total, retirando parcialmente é seletivo, mas não utiliza máquina para isso. Derriça manual, característica dela. A derriça manual, ela é indicada para algumas situações específicas. Em especial, lavouras novas. Né? Fazer colheita de máquina em lavouras novas é um negócio muito complicado. Né? O dano que acontece às plantas, o dano físico, seja máquina de grande porte ou a portátil, elas causam um dano muito severo nas plantas, em lavouras novas. Então, recomenda-se a retirada dos frutos manualmente em lavouras novas. Independente de ser mecanizado ou não, se é uma área que é possível de se mecanizar ou não, com grande porte e tudo mais. Isso porque é
O objetivo é não estragar a planta. Nesse pensamento, a derriça manual ela é uma situação bastante interessante, porque o trabalhador mais zeloso, mais cuidadoso, ele consegue danificar menos as plantas. Bom, eu já vi situações de derriças, lavouras que foram colhidas, parte delas colhidas manualmente, parte delas colhidas mecanizadamente por conta de relevo. Parte de cima mais assentada conseguiu colher de máquina, mesmo cultivar, características muito semelhantes de maturação da parte de cima com o meio do morro ali, o meio do morro teve que ser feito de mão. Fizeram uma partezinha lá. Essa parte de mão estragou muito mais do que a colheita mecanizada, nesse caso. Por que eu estou dizendo isso? Por mais que seja possível ou que seja recomendado colher manualmente lavouras mais jovens para evitar danos físicos de quebra de ramos e tirada excessiva de folhas, uma colheita manual mal conduzida, ela pode danificar muito mais uma lavoura em relação à colheita mecanizada. Então, essa questão de que colheita mecanizada estraga a planta e colheita manual não estraga a planta, isso não é todo o caso. Situações onde colheitas manuais não estragaram, situações onde colheitas manuais depauperaram demais as plantas. Situações onde colheita mecanizada não depauperou e situações onde colheita mecanizada arrebentou com a máquina, arrebentou com o colhedor e arrebentou com a planta. Então, tudo isso é possível de acontecer. Tem que ter cuidado. Tá? Então, a derriça manual ela é feita com a retirada dos frutos, forçando-se os frutos com as mãos. Tá? E uma questão muito interessante que nós vamos abordar com relação a essa colheita mecanizada, que a colheita mecanizada ela pode ser portátil ou colheita mecanizada de grande porte. Existem algumas pessoas que dizem o seguinte: existem 3 formas de colher café: manual, semi-mecanizado ou mecanizado. E eu trato essa situação de uma maneira diferente. Eu não chamo de semi-mecanizado. O que é algo semi-mecanizado? Quando a gente entende esse conceito do que é mecanizado, do que é semi-mecanizado, eu não consigo entender, eu não consigo nem definir o que é semi-mecanizado. Se alguém utiliza de uma máquina para poder fazer um trabalho, esse é um trabalho mecanizado. Independente se é uma máquina portátil ou não, ou é um automotrista. Tudo é máquina. Então eu digo, nós temos a colheita manual que não faz uso de máquina. E nós temos a colheita mecanizada, com máquinas de pequeno porte e com máquinas de grande porte. Cada uma com as suas características. Nós fizemos esses cálculos aí, lá na aula de custo de colheita. Quanto fica a colheita manual, quanto fica a colheita mecanizada portátil, quanto fica o valor da medida com a derriça feita por máquinas de grande porte. Então, entendam, por favor, essa diferença com relação ao tipo de máquina que é usada para poder fazer essa retirada dos frutos, que tudo é máquina. Não existe derriça manual e mecanizada. E uma questão muito interessante que a gente tem que entender da história da derriça mecanizada, né? A derriça mecanizada, a derriça mecanizada, ela começou aqui no Brasil por volta de 1990 e poucos, início dos anos 2000. Essa derriça mecanizada, no começo, ela passou por um momento de adaptação muito importante. Ela passou por uma situação que foi um grande desafio para as empresas de máquina aqui no Brasil. Porque, vejam bem, nós tínhamos um entendimento, como eu falei para vocês aqui, né? Historicamente, em torno de... Hoje, né, isso aqui antigamente um pouco mais, hoje nós estamos em torno de 85%, a derriça era total, retirava todos os frutos da planta. E quando chegou a colheita mecanizada, nos idos de 1990, a colheita mecanizada ela começou a apresentar algumas características
que que proporcionaram um entendimento, né, bastante complicado com relação a esse tipo de colheita. Por quê? Qual era o entendimento? Nós estávamos numa situação onde nós tínhamos derriça total, em maior parte, 90% das propriedades, mais que 90% das propriedades. E aí veio essa questão da mecanização, da redução do custo e tudo mais, e veio a mecanização, e a colheita mecanizada, por origem, por essência, ela não é recomendada para derriça total. Ou seja, colheita mecanizada e derriça total são algo incompatível. É algo incompatível. Por que eu digo que é algo incompatível? Existe uma questão muito importante, um termo muito importante, que é a força de retenção peduncular. Força de retenção peduncular. Essa força de retenção peduncular, ela é a força necessária para a retirada de um fruto da planta. Ou seja, quando a gente faz uma reflexão, né? Força de retenção peduncular. Aqui menor, maior para menor. Então nós temos uma situação dessa, né? Quando nós temos um fruto verde e aqui um fruto maduro. Ou seja, quanto mais adiantado for o estágio de maturação do fruto, menor é a força de retenção peduncular. Quanto mais verde estiver esse fruto, maior a força de retenção peduncular. Ou seja, mais esse fruto está ligado à planta, porque ele ainda está granando. Quando o fruto já completa o seu estágio de maturação, essa força de retenção peduncular, ela diminui. O que significa isso? Significa dizer que, se a força de retenção peduncular, ela diminui com o avanço do estágio de maturação do fruto, para a retirada desse cara da planta, eu faço menos força. Não é menos força não, viu? Menos. Faço menos força. Porque esse cara já está fracamente retido. A planta já está querendo liberar, porque já completou o ciclo. Consequentemente, se a força de retenção peduncular de um fruto maduro é menor, a força para a sua retirada é menor, o esforço para a sua retirada é menor. Consequentemente, uma pequena agitação do ramo da planta promove o deslocamento desse fruto. Isso é uma coisa óbvia. O que eu estou falando para vocês é uma coisa óbvia. Bom, então vamos analisar agora o que é o problema disso. Nós estamos aqui no Brasil com uma situação de 3 floradas, no mínimo, podendo acontecer 4 em algumas situações, onde nós temos na planta, como eu falei para vocês, frutos verde, início de granação. Vou repetir. Nós temos o verde granado, nós temos o verde cana, maduro, o passa e o seco. A força de retenção peduncular, ela está aqui, ó, maior força de retenção peduncular, menor força de retenção peduncular. Nessa situação aqui, de diminuição da força de retenção peduncular, quando a gente faz uma colheita mecanizada, esses caras aqui, ó, eles vão sair facilmente. Esse aqui, em especial, cai com vento.
Se chove, então, o que nós temos de fruto seco e fruto passa caindo, fazendo e compondo lote de varreção, é absurdo. O maduro ainda fica, mas o maduro, na maior parte das vezes, quando chove muito na colheita, o maduro estoura a casca, essa casca fica muito túrgida, ela estoura e esse fruto vai perder qualidade ali mesmo, vai mofar ali mesmo. O que nós temos na situação é a seguinte: lavouras cafeeiras no Brasil, com maturação muito desuniforme, elas causam uma dificuldade muito grande em termos de eficiência da colheita mecânica. Por quê? Porque a força de retenção peduncular dos frutos ainda em granação até a oberdicana, ela é maior. E, consequentemente, a retenção desses frutos na planta, ou a resistência desses frutos à debulha, ou a necessidade de maior esforço para retirar desses frutos, ela é maior. E, consequentemente, diminui a eficiência de colheita mecanizada. Tá. Qual foi o problema, então, da colheita mecanizada em todo esse contexto? A colheita mecanizada, ela vai fazer a retirada desses caras aqui. Aí vocês podem dizer para mim assim: professor, mas eu já vi pessoas colhendo 100% dos frutos de máquina. Seja máquina de grande porte, seja máquina portátil, que dá uma passada só retira tudo. Eu falo para vocês, isso aí acontece. Inclusive na escola isso tem acontecido. Nós estamos fazendo a colheita com uma passada só de máquina. É o ideal? Não é o ideal. Por quê? Porque para a retirada desses caras aqui, ó, o esforço... Opa, é pro lado de cá. A retirada desses caras aqui, o esforço da máquina, ele é muito grande. Porque a força de retenção peduncular sendo maior, o esforço tem que ser maior para a retirada. Então, nós vamos ter um problema muito grande na planta. O dano físico que a planta recebe ou passa, ele é gigantesco. Para se fazer a retirada desses frutos verdes, a planta apanha demais. O que acontece com uma planta que apanha demais? Fisiologicamente, o que acontece com uma planta de café que sofre um dano físico no momento da colheita? Ela vai, não, fala, Antônio. Ela vai perder folhas, vai produzir menos na próxima safra. Ela vai ter que se recuperar primeiro. A energia dela vai ser para a recuperação de folhas, de ramos que foram quebrados. Perfeito, Antônio. Perfeito. Nós vamos ter uma lavoura com bienalidade mais acentuada. Agora, vamos entender fisiologicamente o que acontece. Uma planta que apanha, vamos entender de uma outra forma. Uma planta que produz demais, vamos voltar lá na aula de espaçamento, de implantação, de melhoramento genético, vamos voltar lá na aula de fisiologia. Uma planta que apresenta produção muito alta. Vamos voltar lá naquela aula de fisiologia, morfologia e fisiologia, quando a gente falou dos caminhos da gema seriada do ramo plagiotrópico. E eu falei para vocês assim: a gema seriada do ramo plagiotrópico, ela tem dois caminhos. Ou ela vai ser flor em uma planta vigorosa, onde existe um efeito significativo, pesado, de dominância apical, do meristema apical desse ramo, induzindo a essas gemas a diferenciarem para a flor. E aí nós associamos vigor à dominância apical. Ou essa planta está depauperada e ela tem a sua dominância apical diminuída por questões de depauperamento e ela tende a se equilibrar fazendo fotossíntese. Então a gema seriada, que seria flor numa planta vigorosa, ela é diferenciada, direcionada a ramo plagiotrópico. Por quê? Do meristema apical do ramo plagiotrópico, que é a produção da folha.
E folha é fotossíntese, é fixação de energia, é crescimento, vigor, e aí toda essa questão de equilíbrio fisiológico decorrente desse revigoramento, dessa regeneração. Então, essa foi a reflexão que nós fizemos lá atrás. A planta apanhar numa colheita drástica, feridas em ramos, danos nas folhas, abaulamento do ramo plagiotrópico no ortotrópico, abaulamento da estrutura como geral, desfolha excessiva. Tudo isso leva a um depauperamento. Tudo isso leva à síntese de etileno. Tudo isso exige da planta um trabalho de revigoramento, de reestabelecimento. E esse trabalho de restabelecimento, como diz o Antônio, ele vai levar ao momento da bienalidade. Ou seja, a planta, ela não vai ter um trabalho de florescimento, ou pegamento, pode até florescer, mas o pegamento não vai ser tão significativo como poderia. E aí, consequentemente, nós temos uma bienalidade acentuada. E aí, o que aconteceu com a mecanização? Pensem o seguinte, os produtores tinham a ideia de que no Brasil é derriça total, retira-se todos os frutos. Beleza. Colheita manual muito caro, mas a retirada de todos os frutos. Chegou a máquina em 1990, 1995. Cabeça de derriça total. Mecanização, diminuição de custo. Tá. A mecanização teria por obrigação a retirada de todos os frutos. Isso não aconteceu. Não aconteceu por conta dessa força de retenção pedicular. A máquina entrou na lavoura, a recomendação era para trabalho, um trabalho com, agora eu não me lembro as rotações, isso aí eu vou me lembrar. Inclusive vou passar alguns materiais para vocês verem acerca disso. As rotações, a máquina, ela não retirou todos os frutos. E aí eles falaram o seguinte, não, a colheita mecanizada não é eficiente. Não está fazendo derriça total. Está ficando fruto para trás. E fruto para trás é broca. Fruto para trás é diminuição de produtividade. É perda de café. Passar a máquina de novo é aumento do custo de produção. Não, a colheita mecanizada está com algum problema. Vamos agora fazer uma outra coisa. Vamos fazer a máquina passar de maneira mais violenta, mais forte na planta. Ou seja, a máquina vai ter que fazer um maior esforço. Tá, tudo bem. Aí a máquina passou de maneira mais lenta, com a vibração mais intensa. Vibração que eu digo é a amplitude da vareta de colher. Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês daqui a pouco. Nesse pensamento, o que eles fizeram? Eles diminuíram a velocidade da máquina, ou seja, a máquina fica mais tempo sobre a planta, agitando a planta por mais tempo, e essa agitação, ela deixou de ser uma agitação mais sutil para ser uma agitação mais agressiva. Ou seja, a planta apanhava com mais força por mais tempo. Nessa situação, conseguiu colher tudo. Colheu tudo. Fez a derriça total, que é o hábito. Porém, a máquina quebrou mais, demorou mais tempo para colher e a planta ficou mais depauperada. A planta ficou mais estragada. E aí eles rotularam novamente a colheita mecanizada. Falaram assim, colheita mecanizada, além de não retirar tudo, ela, quando retira tudo, ela estraga a planta. Ou seja, colheita mecanizada é problema em todas as situações. Quando eu quero fazer seletiva, quando eu quero não estragar a planta, eu tenho que passar 2 vezes, fica mais caro. Quando eu quero passar uma vez só, para poder diminuir o custo, eu estrago demais a máquina, estrago demais a planta. Ou seja, a colheita mecanizada é limitada. E aí vem toda uma situação de reversão desse pensamento. Hoje já existe uma ideia muito interessante. Ou seja,
colheita mecanizada, ela não é para derriça total. Mas eu quero fazer, o produtor diz o seguinte, eu quero fazer derriça mecanizada e total, retirar tudo bem. Então você entenda que a planta vai depauperar e a máquina vai estragar. Quando a gente pensa em derriça portátil, então além de de promover depauperamento na planta, além de dar problema na máquina, o banhador, o trabalhador rural, ele tem um esforço físico sobre-humano. O desgaste físico, ele é absurdo. Então entenda isso. Tá? Então essas são as particularidades quando a gente diz de colheita manual e de colheita mecanizada. Até aqui vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Quer perguntar? Ô Zé, eu tenho uma dúvida. Pois não, fala, Gabriel. Em algum momento surgiu o uso de maturadores para tentar fazer uma colheita mais homogênea? É isso. Isso foi uma estratégia. Essa foi uma estratégia muito interessante. Inclusive, tem um artigo que eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês façam a análise e a discussão disso no fórum temático nesse tópico, a respeito desse artigo, Gabriel. Que aí nós estamos falando do etrel. Né? O etrel, ele é um produto, ele é precursor do etileno, quer dizer, ele induz a planta a produzir etileno. E o que esse cara faz? A função do etrel é diminuir a força de retenção peduncular desses frutos em estágio de maturação ainda atrasados. O que significa isso na prática? Na prática, nós temos um aumento da eficiência da colheita mecanizada. Nós temos... Só um segundo, por favor, gente. Bater aqui na minha porta, eu vou só dispensar e falar que eu estou em aula. Só um segundinho, por favor. Me desculpe, da aula em casa é isso que acontece. E aí, o maturador ele veio para poder aumentar a eficiência da colheita, porque ele diminui essa força de retenção peduncular. Aí, consequentemente, aumenta-se a eficiência dessa mecanização, porque diminuindo a força de retenção peduncular, nós temos um fruto mais fracamente retido, vamos dizer assim, uma força menor de manutenção. Isso aí exige um esforço menor para a retirada, consequentemente uma eficiência maior dessa retirada, em termos de velocidade. A planta pode rodar mais, a máquina pode rodar mais, bater menos na planta e fazer a retirada de frutos ainda verdes. Ou seja, aumenta a eficiência da colheita, diminui o número de passadas, aumenta a retirada desses frutos, chega na derriça total. Porém, há uma perda em termos de qualidade, porque o fruto verde ele continua verde. Esses maturadores, vamos dizer assim, esses precursores de etileno, eles influenciam no externo. A força de retenção peduncular, ela é do pedúnculo. Isso tem nada a ver com a semente. Então, o fruto... ele antecipa, ele força essa maturação, ou seja, o mecanismo de ação desses caras assim, forçando a planta a sintetizar etileno, aumenta-se, né, a velocidade de maturação desses frutos, ele diminui essa força de retenção peduncular, o fruto tende a amadurecer a casca, tende a produzir mucilagem,
em início, né, de processo de maturação, mas a semente permanece verde. É uma questão muito interessante que o Gabriel trouxe, porque aumenta a eficiência de colheita e aumenta a taxa de descascamento quando se faz isso também. Os frutos diminuem também essa retenção, como que é a palavra, gente? Essa dificuldade da retirada de casca do fruto verde, né, isso aí é diminuído também. A casca fica mais túrgida e, consequentemente, aumenta a eficiência do descascamento. Ou seja, aumenta a eficiência da colheita, aumenta a eficiência do descascamento, mas a semente permanece verde, o grão permanece verde. Tá? O gosto de café verde, a astringência, o amargo, ele ainda permanece. Mas em termos de eficiência de colheita, esse produto ele é uma alternativa muito interessante para aquele produtor que não está muito preocupado com as questões de qualidade. Ele não quer produzir um café bebida mole. Ele quer fazer um café bebida dura e com uma eficiência de colheita aumentada. O que importa é a lucratividade, o que importa é a rentabilidade, o que importa é dinheiro no bolso, o que importa, os meninos do Giga podem falar isso para nós. Se um produtor tem R$600 por saca, pagando para produzir esse café 300, ele tem R$300 de lucro. Se ele tem R$700 por saca e esse café custa para ele R$500, ele vende mais caro, mas o lucro é menor. Tá, então vamos pensar numa propriedade que quer produzir um café bebida dura e quer diminuir o custo da colheita, então ele usa o etrel. Mas etrel para qualidade de café é uma coisa antagônica. Tá? Então isso tem que ser questionado, isso tem que ser pensado. Não estou falando que é a estratégia errada não, de forma alguma. E o contrário também acontece. Produtores que usam produtos que são retardadores da maturação. Mature, por exemplo, é um deles. É um produto que, quando aplicado na planta, a janela de fruto maduro ela é estendida. O fruto não fica maduro por 20 dias, ele fica maduro por 30 dias. Por um pouco mais que seja. Então, são estratégias que podem acontecer, por exemplo, em lavouras muito precoces. Lavouras muito precoces, onde a gente quer atrasar um pouco mais a colheita, usa Mature. Lavouras muito tardias que nós queremos antecipar a colheita, usa etrel. Lavouras que nós queremos uniformizar a maturação externa, não interna, externa, para fazer com que esses frutos sejam retirados com maior eficiência, com menor esforço, usa etrel. Mas entenda que o mesmo mecanismo de atuação do etileno no pedúnculo do fruto é o mesmo do pedúnculo da folha. Então, isso tem que ser questionado, tem que ser atentado. Tem que se observar isso. Tá? Eu vou deixar esses trabalhos para que vocês façam uma reflexão em fórum temático nesse tópico. Tá? Pois não, Sara, pode falar. Dentro dessa questão de uso de maturador, de acelerador de maturação ou atrasador, por assim dizer. Entendi, tranquilo, entendi. Eu já ia perguntar com relação à qualidade, mas você já falou do etrel. Essa questão do atrasador, ele também interfere na qualidade da bebida, porque o fruto ele continua amadurecendo, só que a casca continua com a cor bonita ou não? Não interfere? Interfere, viu, Sara? Interfere de maneira significativa. Porque, assim, como que nós entendemos? Vamos fazer um comparativo de café e milho. No milho, como é o vínculo da planta-mãe com a semente? Em determinado momento, isso se rompe ou isso continua até a retirada desse grão da planta? Se rompe. Se rompe. Tanto que essa ruptura, ela é um indício de término da fase de enchimento dos grãos, não é isso? Não se faz essa avaliação dessa linha preta, desse fundo preto no milho? Né? Que é a necrose dessas células do sistema de condução?
No café não tem essa ruptura. Enquanto ele está maduro, ele está recebendo fotoassimilado. Depois que ele começa a desidratar do externo para o interno, aí sim. Aí a força de retenção pedicular, ela é praticamente zero. O fruto dali, se chacoalhar um bocadinho, ele já cai. Então, quanto mais tempo esse cara ficar na fase madura, mais tempo ele vai continuar sendo abastecido pela planta mãe, antes de iniciar a fase de senescência, que é o sobremaduro adiante. Respondi a sua pergunta, Sara? Sim, então, ao contrário do grão verde, não, do etrel que deixa o grão verde por dentro, ele às vezes pode até ajudar a melhorar a qualidade da bebida. Na maioria das vezes, inclusive. O raciocínio é esse. Entendi. Tá? Só que lavouras com maturação muito desuniforme, você não pode usar. Imagina aplicar mature numa lavoura que tem, num catuaí, por exemplo, que tem 40% de verde. Você entende? Entendi. Então, tudo que nós estamos conversando é o seguinte: pensem no etrel numa planta uniforme, em termos de maturação. Todos os frutos, passando de verde para verde cana, aplica o etrel. Amadurece por igual, passa a máquina. Agora, pensa numa lavoura que tem maturação precoce, porque está numa região quente, e que nós queremos atrasar um pouco o ciclo, e aplica o mature em uma planta com maturação uniforme. E todos aqueles frutos vão permanecer por mais tempo na fase de maduro. Ou seja, em todo momento que eu falar para vocês de qualidade de café, eu vou falar maturação uniforme. Independente se ela é precoce, com maturação em maio, mediana, junho e julho, ou tardia, julho e agosto. Essa questão de maturação desuniforme, isso já é coisa do passado. E aí nós vamos voltar lá na aula de implantação. Regiões mais quentes, fácil de exposição ao sol da tarde. Nós vamos utilizar cultivares tardios, porque eles vão ter a maturação adiantada, mas eles já são tardios, vai ser colhido em junho e julho. Regiões mais frias, tempo de maturação maior. Nós não vamos usar cultivar tardio, nós vamos usar cultivares com maturação precoce ou mediana, para poder colher esse cara no máximo em final de julho e início de agosto. O que a turma está fazendo de plantar café arara em região fria, isso é um tiro no pé. Plantar café arara adensado, tiro no pé. Enquanto a lavoura está nova, a temperatura média aquele microclima naquela lavoura é diferente, porque a planta está mais exposta. Agora, quando a planta estiver maior e mais enfolhada, em cima vai amadurecer em agosto e a parte de baixo vai amadurecer para o Natal. Só que como as lavouras estão novas, as pessoas não estão ligadas nisso. Mas já tem muita gente com lavoura de arara aí de 4, 5 anos já está passando aperto. Aí o que vai ter que fazer? Colheita seletiva. Colhe a parte de cima, depois volta, 2 meses depois e colhe a parte de baixo. Isso que eu estou falando para vocês é fato. Por exemplo, lavouras do Espírito Santo, eu tenho recebido fotos de colegas produtores que estão começando a colheita de café agora. Existem lavouras no Espírito Santo que a maior florada do café acontece em março e abril. Ou seja, colheita em dezembro e janeiro. Então tem que ficar muito atento a essas questões. Tá? Mas a sua pergunta foi muito interessante, viu, Sara? Mais alguém quer fazer pergunta com relação a isso? Ô Zé, Pois não, só fala. mais uma pergunta. Pode falar, Sara. Com relação à questão do uso do etrel, se a pessoa jogar o etrel e fazer um processamento de, sei lá, descascamento, despolpamento,
que aí separa os grãos, isso pode contribuir para a pessoa produzir um café de qualidade e ter essa questão da colheita facilitada? Sim, sim, isso pode acontecer. Eu vou detalhar isso com vocês na aula de processamento pós-colheita, mas isso pode acontecer. Ah, Ele tá, aumenta obrigada. ele aumenta a eficiência da colheita mecanizada, ele vai conseguir ter um aumento da taxa de descascamento e, consequentemente, redução em 50% do volume com a retirada dessa casca. Ele aumenta a eficiência do terreiro, aumenta a eficiência do secador. Imagina um secador de 15 mil litros secando, vou só fazer umas contas aqui, ó. Um secador de 15 mil litros secando café natural. 15 mil litros que ele cabe, dividido por 450. Ele vai... Opa! 15 mil litros, dividido por 450. Ele vai secar 33 sacas. Um secador de 15 mil litros, que vai secar café descascado, ele consegue secar 60 sacas. Mesmo equipamento. E existe ainda uma outra reflexão. O tempo de seca de um café natural, um café com casca, ele é em torno de 5, 6 dias. 6 dias. Ou seja, a cada 6 dias, ele entrega 30 sacas. 35 sacas. O café descascado seca em 3. Ou seja, a cada 6 dias, ele entrega 120 sacas de café seco. Ou seja, o mesmo equipamento, no mesmo período, ele vai entregar 4 vezes mais café seco do que quando trabalha com café natural. Apenas pelo simples fato de retirar a casca. Nós vamos conversar isso na aula de secagem. Só para vocês entenderem a questão do aumento da eficiência com essa retirada da casca. Ou seja, o etrel é um excelente produto, mas a semente permanece verde. Tá, para quem quer produzir café bebida dura, tá ótimo. Porque ele aumenta a eficiência da colheita, aumenta a eficiência de descascamento, retira o café de maneira mais barata, ocupa menos infraestrutura durante a secagem, processamento e secagem, ele consegue guardar na tulha o dobro de café. Percebam, a vantagem ela é sequencial. Ou seja, eu nunca vou falar para vocês que descascamento de café é uma estratégia que vai garantir preço. Não. Descascamento de café vai reduzir custo. Aumentar a eficiência da estrutura. E o uso do etrel na colheita mecanizada pode ser uma estratégia que aumente isso, que corrobora com isso. Mas a qualidade fica limitada. Eu não vou falar para vocês também que etrel e qualidade de café andam juntos, porque não andam, são antagônicos. Tudo bem por aí esses conceitos? Nós vamos aprofundar nisso lá na frente. Tranquilo? Podemos continuar? Então, esse entendimento, gente, de colheita manual, que tem como relação a derriça total, mas que também pode ser seletiva, e a colheita mecanizada, que pode ser total, mas vai estragar demais a planta e a máquina, e que naturalmente a essência dela é para ser seletiva, e ela pode acontecer tanto com máquinas de pequeno porte, como com máquinas de grande porte. Isso está claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida a esse respeito? Se vocês não têm dúvidas, eu vou colocar uns vídeos aqui para vocês para a gente poder dar uma discutida aqui. Espera aí, agora deixa eu colocar uma outra tela. Isso, vocês estão vendo
plataforma Moodle, do curso, deixa eu ver qual curso que é, o curso do 6. Não quero falar do curso do 6, não. Vamos no outro curso agora. Vocês estão ouvindo o áudio? Eu sou Alessandro Ramos. Está ouvindo o áudio, perfeito. Esse aqui é um vídeo de colheita mecanizada de café com uma TDI, que é uma máquina que é fabricada em 3 pontas. Tá? A lavoura aqui está em torno de 5 anos, café porte baixo. Eu sou Alessandro Ramos. Estamos aqui dessa vez acompanhando a colheita de café feita de forma mecanizada. Vocês podem observar um compartimento onde fica armazenado o café, no qual a máquina está fazendo a colheita. Existem alguns tipos de máquina que ela já joga o café em um trator que vai ao lado acompanhando, porém essa tem esse compartimento que fica acoplado aqui em cima da máquina. Esse aqui é o sistema. Vocês estão me ouvindo? É que essa estratégia de passar filme assim, ela é nova para mim. Eu vou interromper e falar alguma coisa. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Zé. Beleza. O que eu falo de amplitude da vareta, percebam essa imagem aqui. A vareta, ela é em espiral. Então, ela vai subindo e rodando. Quando a gente olha nesse ângulo, vocês vão percebendo, né, que elas seguem o movimento de espiral em todo esse cilindro. Essas varetas, elas são substituíveis, elas são formadas de fibra, constituídas de fibra, e elas têm um movimento de agitação, então elas têm uma certa flexibilidade. E essa flexibilidade das varetas, ela pega o ramo da planta e chacoalha o ramo da planta. Não é para bater, é para chacoalhar. Com esse chacoalhar do ramo da planta, o fruto se desprende. Ou seja, se nós temos um fruto maduro, com a menor força de retenção peduncular, essa agitação ela vai ser com uma amplitude menor. Não precisa chacoalhar muito, não precisa fazer muita força. Um leve chacoalho, ele já cai. Agora, quando o fruto é verde, a planta tem que apanhar mais. A máquina fica sobre a planta por mais tempo, e a amplitude de vibração dessa vareta, ou seja, vai e volta aqui, que vocês vão ver no vídeo, esse vai e volta, ele estraga mais a planta. Tá certo? Observe. Vocês viram o chacoalhar dessas varetas, né? O café passa por entre a máquina e aqueles pequenas a fibra vai vibrando, fazendo. A máquina, continuando a explicação, o que faz o cilindro rodar é o contato com a planta. Então ele é solto, a gente roda ele com a mão. Essa peça aqui em cima, esse balancinho aqui em cima, faz com que a vareta vá e volte. Fique batendo. Ou seja, é possível regular. Os grãos que soltem do pés e vem aqui para esse compartimento de cima.
Observem aqui, ó. Existem alguns frutos aqui ainda, ó. E isso acontece. Isso é uma característica da colheita mecanizada. Quando a gente observa, deixa eu ver se eu consigo pegar isso de uma maneira mais aqui. Quando a gente observa a colheita mecanizada em lavouras que tem um espaçamento maior entre as plantas, a gente observa uma maior permanência de frutos entre as plantas na linha. Por quê? Porque o cilindro, as varetas, não conseguem trabalhar de maneira tão eficiente nesse sistema de cruzamento de ramos. A planta tem que passar no meio, então existe uma distância entre as varetas. E essa distância entre as varetas, entre esse rolo de cá e o rolo de cá, que é esse meio aqui, ó, perde eficiência na retirada desses frutos. Por isso que eu indico para vocês, quando vocês forem recomendar a lavoura, plantação de lavoura de café com vistas à mecanização, façam uma diminuição do espaçamento entre as plantas na linha, para que evite a permanência desses frutos pós-passagem de máquina. Ou seja, plantas mais próximas na linha de plantio, a produção de frutos ela fica mais nas laterais e no topo, e menos entre as plantas. Por quê? Porque a eficiência de retirada dos frutos diminui no meio. Ou seja, plantas mais espaçadas, que têm condição de produzir frutos em todo o seu entorno, não só na lateral, mas em todo o seu entorno, entre as plantas, inclusive, é necessário fazer um repasse manual. Então, evitem isso. Aqui uma questão muito interessante também. Vocês percebam que essa planta, que essa máquina, ela tem aqui o cilindro com as varetas, a planta passa aqui no meio, então ela é chacoalhada, os frutos vão cair nesse tipo de piso aqui. O piso, ele é composto de duas estruturas. A primeira estrutura é uma estrutura chamada de tipo escama, espinha de peixe, que fica nesse sentido assim, ó. Então, quando a planta passa, ela abre, a planta passa, ela fecha, então ela fica nesse movimento. À medida que a planta vai passando, né, ela vai fazendo assim e fecha. Outra planta abre e fecha. E quando o fruto cai aqui, ele escorre. Quando ele cai aqui nessa escama de peixe, ele escorre e vai para o arrastador. O arrastador, ele vai trazer, deixa eu ver se eu acho aqui, para essa estrutura aqui, ó. Então ele traz pelo elevador, aqui está o elevador, um cardan que toca o elevador, joga para essa estrutura, e essa estrutura deposita, joga o café para a caixa, é onde ele sai aqui. E vocês percebam, o café ele já sai abanado, tá? Então a máquina, ela vai jogar as folhas no fundo dela. Vamos ver se vai aparecer mais à frente aqui. Acho que sim. Então vamos tocar de novo. Fica acoplado aqui em cima da máquina. Esse aqui é o sistema. O expresso de café passa por entre a máquina e aquele a fibra vai vibrando, fazendo com que então solta esse expresso e vem aqui para esse compartimento de cima. Bom, aqui, como é que eu fecho essa porcaria aqui? Não fecho. Então aqui estão os cilindros, aqui está o soprador, que joga a folha fora, e aqui está o depósito do café que ele bascula. Né? Quando aqui também mostra aqui existe uma estrutura que faz ele bascular, né? Que é esse cilindro aqui, né? Que bascula
esse depósito para poder jogar no trator. Bom, isso aqui é a forma de colher com a automotriz, tá? Eu vou disponibilizar isso aqui também na plataforma. Eu vou mostrar para vocês esse aqui também de derriça manual. Esse de derriça manual, esse vídeo de derriça manual é de uma lavoura colhida em Rondônia, só que lá é café conilon, é outra espécie, mas o sistema é muito semelhante. Percebam as folhas, tá? Café conilon, folhas acosteladas, tá? Mais distantes, mas o sistema é o mesmo. Existe só um detalhe, existe uma característica muito importante acerca do café conilon. A força de retenção peduncular, ela é sobremaneira maior no conilon em relação à arábica. Tá? Conilon, café conilon, não tem varreção. Nesse ponto aqui, eles estão fazendo a derriça, a retirada dos frutos com as mãos. Tá? Depois eles vão tirar o pano, porque toda essa lavoura está forrada com pano, eles vão arrastar o pano e abanar. Aqui então, como eu falei para vocês, é colheita manual. Derriça manual. Aqui eles estão arrastando o pano, tirando o pano do meio da roça de café, e esse pano está com folhas que caem e os frutos. É muito pesado. Observe, é o pano que estava lá no meio da linha de café, que eles esticam para poder receber o café, que é o próximo assunto que nós vamos fazer dentro dessa aula de colheita. E aqui tem folha caída, agora eles vão limpar. Um pano de cada lado. É todo esse carregado. Bonito, né? Olha esse aqui. Tem um café graúdo, ó. Eu tô na 19, aqui na lavoura do Ministério Roça. Essa é a coisa mais linda aqui. Ela foi a roça aqui na 19, aqui na lavoura de café. Hoje, existem muitos produtores que fazem esse trabalho com sopradores. Tá? Eles vão com soprador portátil, assoprando essas folhas para facilitar esse trabalho. Eu tô olhando o cara aqui, ó, vai estar pedindo o resto do café dele. Ele vem lá. Eu vou dar uma olhada pro café. Não começar em dois. Eu sempre vejo lá pro café, mas não vou lá olhar lá. Uma grande porcentagem de fruto verde, mas isso é conilon. Passou hoje. Foi quantas latas? Tá bom. Tá dentro da média. Tá meio fraco. Esse bicho do café, quem tá de saquinho? Eu acho que vai chegar a 120 pelo vídeo. Ontem já colheu quase isso. É. Tirou 4 ruas, tá dando média de mais de 30 latas por rua. 4 ruas, em 1.120, e vai passar um pouco. Aí eles estão colocando medida.
Eles estão medindo o café para atribuir o pagamento, tá? Só um segundo, por favor. Bom, isso aqui é a medida que eles usam, né? Bom, vou mostrar para vocês agora. Café de árvore, colheita manual. Próximo aqui agora é varreção. Não, vou mostrar isso agora. Estou apresentando de novo, voltando aí ao nosso slide, né? Voltando ao nosso slide. Desses dois vídeos, vocês têm alguma dúvida, gente? Quer fazer algum comentário? Aqui, uma foto de colhedores, né? Fazendo derriça com máquinas. Então, vamos observar os detalhes dessa foto. Os panos, eles se encontram sob a planta. Então, tem um de cada lado. Essa foto é uma foto que foi forjada, né, para a tela de uma reportagem, mas vocês percebem, né, tem os EPIs, o chão está com café, a máquina portátil está aqui, motor 2 tempos, outras pessoas trabalhando mais à frente. Isso também acontece, as folhas que caem no chão. Então, essa aí é a realidade da derriça mecanizada portátil. Só que a foto mesmo, a realidade, ela é um apanhador de cada lado, na mesma rua. Essa aqui é uma foto da Case, uma divulgação que eles colocam, uma foto muito bonita. Vocês percebam aqui a linha de plantas passando sobre a máquina montante, né, diferente daquele sistema da TDI que eu mostrei para vocês. Esse sistema, existe o transportador de café aqui vai existir uma carreta, né? Aqui pode existir uma carreta para receber esse fruto que cai. Então, essa máquina, ela não tem o depósito de café, ela faz a derriça, faz a abanação e deposita o fruto de café numa carreta, puxada por um trator que anda ao lado. O nosso último tema, né, nessa aula de colheita, é fazer a reflexão da derriça no pano e a derriça no chão, que são situações que também acontecem. Cada vez mais, e hoje em sua maioria, a derriça acontecendo no pano, né? Derriça no pano que eu digo, pessoal, a colheita mecanizada, né, no caso dessas máquinas, como eu mostrei para vocês, existe aquele escama de peixe que dispensa a questão da forração na área. Né? Mas no caso de derriça manual ou derriça mecanizada portátil, é necessário fazer a forração do chão para evitar o contato desses frutos de árvore com o fruto caído pós-arruação. Tá? Porque esses frutos que são caídos pós-arruação, eles permanecem por mais tempo no chão. Então, eles são frutos, além de serem frutos que têm problema na maior parte deles, por isso eles caem mais cedo, eles são frutos que perdem qualidade pela umidade do solo e a presença de micro-organismos ali, que constitui o que a gente chama de lote de varreção. Aqui, vocês estão percebendo
o pano, as pessoas fazendo a derriça manual desses frutos no pano. Não há necessidade desse pano ficar muito longe da planta, porque a queda dele é nesse sentido, diferente de colheita mecanizada portátil, que o pano tem que estar um pouco mais distante, porque os frutos vão mais longe com o trabalho da máquina. Né? Nesse caso, faz aí a forração da lavoura, da copa das plantas com esse pano, cai no pano ramos, folhas e os frutos, aqui o pessoal já está fazendo a separação, e depois vai fazer a abanação e o ensaque desse café. Tá? É uma etapa muito importante. Primeiro, evita o contato. Mas existem algumas propriedades que fazem uma estratégia muito interessante. Eles fazem a arruação, imediatamente após a arruação, eles fazem a derriça no chão, e imediatamente após a derriça no chão, eles fazem o levante desse café. Ou seja, esse café não permanece no chão. Eles arruam, retiram esse café, o café que cai antes, dessa faixa, né, sobre a planta, imediatamente já fazem a derriça e já fazem o levante desse café. A arruação mais atrasada e o levante desse café imediatamente após a colheita. Esse café, depois que foi derriçado no chão, ele vai ser lavado. Tá? E geralmente eles colocam algum sanitizante junto para evitar problemas de perda de qualidade pós-colheita. Mas a maioria das vezes são lavouras que são mecanizadas 100%, em regiões mais secas, em especial Bahia. Tá? E falar um pouco sobre o café de varreção. O café de varreção é aquele café que cai da planta por diminuição da força de retenção reticular. Esse café ele cai sobre o solo após a arruação. A arruação retira o cisco, retira-se todos esses frutos que caíram previamente, que vocês viram naquela aula, e esse intervalo entre a arruação feita e a colheita do café no pano, os frutos que caem ali, eles compõem esse lote de varreção. E essa varreção, ela pode ser feita manualmente, como esse pessoal está fazendo aqui, né? Faz o ajunte, né, desse cisco com rastelo, e depois abana, pode ver que está na peneira aqui, abana. É um trabalho muito sofrido, tá? Mas existem algumas propriedades que fazem esse trabalho ainda. Caro, aí é um café que vale menos, mas é importante fazer a retirada dele, porque ele compõe em termos de produtividade, compõe em termos de custo, então tem que se analisar muito bem essa questão. Ou seja, varreção, café que cai, é sinônimo de perda de remuneração, e também pode ser feito o recolhimento mecanizado. Então, nós vamos voltar lá na plataforma para que vocês possam ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar por aqui. Ô Zé, essa colheita... Peraí, deixa eu me organizar aqui. Eu não coloquei o microfone, estou falando sem o microfone. Peraí, só um segundo. Peraí, só um segundo. Deixa eu me organizar aqui. Pois não, pode falar. Essa colheita de varrição pode ser também considerada um manejo fitossanitário em relação a brocas? Sim. Pode sim. Pode sim, tá? É uma forma de retirar o café da árvore e, consequentemente, diminuir a ocorrência de broca. Porque a Hipotanemus amber é um inseto que hospeda, né, que infesta apenas as lavouras de café, né, uma praga exclusiva. Então, a colheita 100%, não deixar frutos na árvore e retirar os frutos de chão, é uma estratégia de diminuição, ainda mais em tempos de controle de broca muito caro.
Vou passar para vocês mais um vídeo aqui, tá? Aqui é um vídeo sobre varreção de café. Olá pessoal, eu sou Alessandro Ramos, trazendo para Ó, observe o estado dessa lavoura. Eu não estou me referindo à planta, estou me referindo ao café que está no chão. Numa situação dessa, varreção altíssima, planta depauperada, varreção alta, pode ter certeza. Observe o trabalho desse equipamento. você mais um vídeo da série Colheita de Café Mecanizada. Já mostramos a colheita de café mecanizada, retirando os grãos do pé, e agora vamos mostrar a colheita mecanizada, colhendo os grãos que caem no chão. Aqui vem uma máquina que fica acoplada em um trator. Essa máquina ela vai fazer a limpeza, retirar os grãos e as folhas que ficam debaixo do pé de café. Vamos tentar perceber aqui. Esse aqui, crianças, é um varredor soprador, tá? Ele tem aqui uma esteira, né, perdão, uma vassoura, que joga o cisco, as folhas e o café para o meio da rua, e uma outra parte que sopra, tá? Para poder tirar o café de baixo da planta. Muita poeira. A gente percebe aqui que a máquina ela tem duas partes giratórias, e nessas partes ela tem algumas, digamos que algumas paletas, digamos assim, e essas paletas aí elas são responsáveis para retirar os grãos que ficam debaixo dos pés de café. Posteriormente, esses grãos, juntamente com as folhas, eles vão para o centro da rua, e posteriormente um outro modelo de máquina vai fazendo a coleta desses grãos. Acompanhando aqui o início, vamos tentar perceber aqui como que funciona. Um outro modelo de máquina que também vem acoplado. Observem aqui, debaixo da planta já está limpo, tá? Dentro do que é possível com relação à máquina. Não é um trabalho de gabarito feito como se fosse na mão, mas percebam que já está limpo. Todo o cisco e o café que estava no chão, ele está acumulado no meio da rua. No trator, ele vem fazendo a coleta deste material que fica armazenado aqui no centro da rua. Vamos perceber aqui como funciona o sistema. Essa é a parte que é responsável por coletar o material, grãos de café, juntamente com as folhas que ficam no centro da rua. Por meio dessas esteiras, todo esse material vem para um compartimento, vem para essa parte aqui na máquina. Bom, então observem, vou voltar aqui um pouco. Observem aqui, tem a esteira. Essa esteira ela vem por cima e volta por baixo. Então aqui embaixo eles recolhem esse material, joga para a esteira. Na esteira, ela vai subir essa esteira impulsionado por essas pás que descem e sobem por trás, joga esse café num batedor aqui em cima, e esse batedor separa o cisco que vem para fora, é liberado, e o café vai lá para cima para a caixa. Vem para essa parte aqui na máquina. Essa parte, ela tem uma espécie de uma peneira, vai peneirando, fazendo a seleção. Grande parte das folhas, dos galhos de café, vão sendo descartados no próprio cafezal, e os grãos vão sendo conduzidos para um compartimento que fica acoplado na máquina.
processo muito rápido. Percebam aqui que os pés de café fica limpo. Dá para perceber que essa máquina ela tem uma grande eficiência. A gente quase não percebe caroços de café que são descartados. Não tem nada a ver com colheita, o que eu vou falar agora, mas eu quero que vocês observem. Lavoura depauperada, solo arenoso, sem cobertura vegetal, região mais seca e planta com excesso de brotação. Observem só o cenário. Logo quando esse compartimento que fica acoplado na máquina, ele chega na sua carteira. Aqui são os batedores que jogam os ciscos na lavoura, vocês viram. Os frutos secos de varreção, eles vão caindo no subpiso, caem no pé desse elevador. Esse elevador, por essa saída 45 graus, joga na caixa. E a caixa bascula no trator. Capacidade, é necessário que o trator para aqui, paralelo junto com a máquina, que esses grãos, eles são depositados dentro dessa carreta que vai aqui acoplada no trator. Aparentemente, esse compartimento armazena em cerca de 150 latas de café. Saindo aqui, esse café que tem ainda muita terra, pedacinhos de galhos de café. Eu vou retomar aqui. Bom, e aí nós estamos partindo da finalização. Estou fazendo um geral da aula. Percebam. Colheita total, parcial, seletiva ou mistura de frutos. Onde mistura de frutos tem verde, tem seco. Típico do Brasil, mistura de frutos. Falamos sobre varreção. Vocês viram esse vídeo. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte. Qual é a imagem do café brasileiro no mundo? A imagem do café brasileiro no mundo é a imagem de um café de mistura de estágio de maturação, um café que não é seletivo, então ele já vem com problemas, com situações iguais a essa aqui. E a gente sabe que isso não é a realidade. Acontece, mas não é 100%. Então, existe um preconceito muito importante acerca do café brasileiro do mundo e que é só a conscientização e o entendimento que vão poder auxiliar. Tá? Entendam que nós temos essas chaves e essas chaves elas podem ser articuladas. Parcial no pano manual, total no pano manual, mecanizada total, teremos problemas. Então são situações que nós temos que analisar com bastante critério, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa aula, gente? Sobre esse material tratado agora? Então, se não tem perguntas, muito obrigado a vocês pela presença até agora. E à tarde nós continuamos com a aula de processamento de café. Aí a nossa aula hoje às 13h30, tá bom? Bom almoço para vocês, até daqui a pouco.